Então, minha uma curiosidade. Quando você começou a estudar com a sua guru, o início de tudo, eh, o que que você começou a estudar com ela? Tipo, o que que ela viu para começar a te passar? Aham. Começou por onde, assim? Por exemplo, estamos aqui, né, conversando, tendo nossa vivência tal. O que que você passaria para nós de quando você começou que ela te passou, Então, que pode ser repassado? mas entra aquilo, é diferente um pouco. É, né? Eu já estudava, Aham. só que chegou uma hora que eu parei, eu travei. Tem uma hora, né, que você trava, você não Aham. avança. É por isso que muita gente hoje fica lendo, encrencado, porque que não entende, porque todo mundo quer entender com lógica. Uhum. Então comigo aconteceu isso, e na época eu já lia livros com propriedade, uma boa propriedade, mas eu não entendia os termos, não entendia essas nuances de discernimento. Né? O discernimento é que é diferente. É diferente você ler algo que todo mundo entende. Né? A Bíblia todo mundo entende, até um analfabeto vai lá e decora textos, ele fala. Tal. Esse conhecimento já é diferente. Porque ele tem uma língua, né? E a língua ela que dá razão para as coisas. O que é Shiva? O que é esse nome? O que ele quer dizer? Então, você pega Krishna, né? O que quer dizer esse nome? É um nome neutro, que serve para homem, mulher. Homens têm nome de Krishna na Índia, mulheres têm nome de Krishna. É o nome de um deus, ele é neutro. Ele não é feminino nem masculino. Aí você tem a propriedade dessa palavra, como é que ela é dividida dentro do alfabeto, como é que ela vem, tem a raiz dela, e tem a metafísica dela, e é muita propriedade. Um nome e 1000 significados. O nome de um deus na Índia tem 1000 significados. O nome de Deus no Ocidente tem 72, ele tem 72 emanações. Na Índia tem 1008, cada deus. Tá? Se eu pegar o Om Namah Shivaya, que é um mantra que parece pequenininho, que eu faço a vida inteira, que é o que me fez transitar dentro desse caminho, ele tem 1000 significados cada som. É muita coisa, é algo inimaginável. Não é algo tão concebível, tão normal. Você passa a vida. Se eu passasse a vida só estudando Om Namah Shivaya, eu aprenderia tudo. Isso na mente humana nem é possível entender isso. Não é possível entender. Por isso que eu falo que é um Deus onipotente, acima de Deus, do Criador, que ninguém imagina o que é. Já saiu da concepção da mente. Já, né? Tem um mantra que fala disso. Né? O mantra que eu cantei hoje, uma das frases fala assim: Atita panchana tavachamahina manase. Atita. Tita é mente, intelecto. Olha o sânscrito como é que ele é. Tita. Buddhi, manas e ahankara. Ego, intelecto e mente. Isso é Tita. Atita panchana. Atita, além da mente. O sânscrito é isso, tá vendo? A propriedade é isso, ó. Ele dá fundamento. Atita panchana. Tavachamahina. Tamahinar. Mahinar. Maha é supremo. Mahinar é além do supremo. É inconcebível. Vamanasayo. Mana é mente. Vamanasayo. Além da concepção da mente. O sânscrito é claríssimo. Fala assim, até eu estou ironizando, não é claro para ninguém, mas eu falo, quando a gente está orando, a gente está falando dessas concepções inconcebíveis mentais de quem é esse Deus tão absoluto, tão alto, tão elevado. Por exemplo, precisa de um preceptor. Aí você vai para uma religião que não tem uma língua, que não tem liturgia, que não tem sucessão discipular, ninguém vai aprender nada. Cada um fala o que quer, entende? Porque fica tudo à toa. Você vai num lugar, fala de um jeito, fala no outro que parece que é igual, fala de outro jeito, porque não tem prescrição para isso. E o hinduísmo já conseguiu isso, porque ninguém lê nada assim, com propriedade. Então você pega o quê? Cada um vai falar de um jeito, porque lê chat GPT e lê internet. Você vê pelas pessoas, ela pergunta dela, você já percebe, eu tenho essa percepção. A formulação da pergunta dela mostra que ela só lê coisas sem iniciação. A pergunta dela mostra isso já. Não preciso muito. Que ela já erra na pergunta. Ela erra quando faz a pergunta, entendeu? Ela não consegue nem formular uma pergunta, né? Então, quando a gente vai ter o guru, é porque precisa ter um entendimento que a gente chama absoluto. Aqui diz que não é absoluto, a gente fala que é absoluto na Índia. Por quê? Porque é preciso, tá? Como eu dei exemplo dessa frase. Atita panchana. Panchana pancha é 5. Atita panchana é as 5 emanações de Shiva, além da consciência, né?
Panchana, eka, dua, tri, chatu, pancha. 5. Isso é contagem em sânscrito. Eka, dua, tri, chatu, pancha, sapta, shata, ashtanana, dasha. E aí vai contando. Panchana é na, ma, shi, va, ya. Chama Shiva Panchakshara. 5 akshara. 5 emanações. Cada um desses, na Bíblia vocês ouvem uma frase parecida que chama que Deus é o verbo, que Deus gerou o mundo através do verbo. Para nós são Bidya, Akshara, uma emanação cósmica. E quando a gente fala nesse som, está falando dos planos cósmicos. O último som desse mantra gera Deus. Seria a última emanação dos mundos descendendo. Tá? Que aqui fala assim, Deus é tudo. E às vezes eu pergunto, mas é tudo o quê? Porque quando a gente entende pela visão de Shiva, o que é tudo? Para a visão humana limitada, ruim, que não entende nada, que não entende nem cultura, o que é tudo? É uma pergunta boa para a espiritualidade. Porque é isso que inclui a espiritualidade, não é mais lógica. Então, quando fala em Shiva, Panchana, o Om Namah Shivaya, quer dizer que os outros mundos, além de Deus, onde Deus não conhece, ninguém imagina isso, foi Shiva que emanou e ele rege. Aí entra o Om Namah Shivaya, está ligado à cosmogonia, as descensões dos mundos. A última letra, quando você vai incluir em embasamento, vai incluir este mundo e a geração de Deus. É muito assim, fora de qualquer concepção. Estou falando de um jeito mais fácil, assim. Isso é bem complexo. Então, como ele fala que é além da mente, é porque a mente não consegue mais conceber o que é uma galáxia, outras galáxias, não consegue mais. Não consegue. E essas são as regências de Shiva, são além. Né? Então, quando a gente ora, por mais que se entenda, não se entende tudo. Por isso precisa de um preceptor, alguém que elucide, que dê a luz do conhecimento. Tá? Que nós chamamos isso de Diksha. Diksha é a preparação de alguém que é a iniciação, que aqui confunde com o final de semana. Aqui as pessoas vendem Diksha no final de semana. Quando vendem no final de semana, alguém aprendeu alguma coisa? Não vai aprender nada. É que as pessoas ficam atrás de algo que parece que num final de semana ela vai mudar a vida dela, vai se tornar um iniciado no final de semana, vai ganhar nome no final de semana. Isso acontece com várias linhas da Índia que dão nomes. Então por isso que vai ficando ruim, vai deteriorando. As pessoas não têm tempo para dedicar. Por isso o ser humano tem que se municiar de uma energia, né, de uma adequação de hábitos, de um foco para que ele chegue nesse entendimento. Ele não precisa chegar no máximo, mas ele tem que chegar em alguma coisa com o tempo. A maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, na experiência aqui, de atuar aqui, a maioria gosta da lógica, eles não ultrapassam. Para você ultrapassar a lógica tem que orar muitos anos. Senão você fica na lógica, você fica travado, com concepções que a gente chama duais. O que é certo, o que é errado, o que eu acho, o que eu não acho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não chega no entendimento. Então, quando eu fui lidar com Mamá, não teve algo prescrito como um curso. Assim como vocês estão aqui, a gente não está preparando nada e eu venho falando isso para muita gente. Se vier aqui é por uma experiência de tomar um café, de orar pela manhã, de conviver, de discutir algo, porque não é algo comum discernir. Essa é a experiência mais real da Índia. Tá? Às vezes a gente faz, eu tive uma época que tinha 6 anos de estudos com os tópicos e ninguém conseguiu acompanhar, então não adianta dar isso se ninguém consegue. O que o pessoal consegue é ficar um fim de semana. E na maioria das vezes, esse ano eu me surpreendi mais, porque teve pessoas que eu falo, eu tenho uma experiência por mês, que é o que eu achei mais viável, mais, vamos dizer, adequado para a vida das pessoas, para elas terem tempo. Um dia que a gente ensina aqui, um dia de troca, já ajuda o mês inteiro, porque ainda tem as orações, tem as coisas vão se sustentando, né? E tem gente que vira para mim e fala, mas eu não tenho como ir aí. Pronto, tá definido o jogo. Você não vai ter ninguém, não vai aprender nada e não vai evoluir, acabou, tá definido. Você vai fazer outras coisas, vai para bebida no fim de semana, vai para praia. Não que não deva ir, mas se um fim de semana você não consegue mais nada. Não tem mais nada que você consiga. Você não tem prioridade com nada. Você tem que ter umas prioridades para coisas básicas. Até para sentar na mesa, tomar um café melhor, um almoço melhor, você tem que ter um tempo do dia para isso, entendeu? Senão você não consegue. Por isso que neguinho destrambelha. Porque vive um furacão. Então, quando a gente vai ter estudos, não há um tópico definido. Você tem um segmento que você faz, né?
Quando eu fui estudar com mamãe, eu já lia, eu já fazia yoga, mas eu fiz yoga assim, eu li todos os livros de yoga, eu dominei as asanas de yoga, a bioquímica, a fome, o jejum, eu fiz jejum 12 anos, né? 24 horas, né? Toda semana. Eu só parei quando eu vim construir aqui, porque aí não dava para jejuar mais. Então tudo eu fiz assim, eu cumpri todos os votos da Índia 12 anos. Imagina, no Brasil o cara quer dominar conhecimento em 6 meses. 6 meses ele não mudou nem a alimentação ainda. Nem desintoxicou, bicho. Entendeu? Não dá. E se for rápido, você entra em colapso. Se a gente passar aqui falando de escritura, vocês entram em colapso. Não aguenta, a mente não aguenta. Eu já fiz isso várias vezes. É sério, não aguenta. A mente não consegue. Entendeu? E o pessoal chega aqui afoito. Ah, eu quero aprender as escrituras, eu quero aprender sobre o Xavier. Cara, você vai entrar em colapso. Sua mente não vai aguentar. É tanta propriedade. Eu já cheguei a dar aula num dia, à noite, a pessoa não dormia. Ela entra em colapso. Não é algo normal. Agora, não é por isso que não vai aprender, só que tem uma forma que é aos poucos para a mente poder lidar melhor com isso. Entendeu? Senão isso vira um negócio complicado. Se pegar a exigência do Chai Virgem e colocar aqui em xeque aqui, vocês vão tudo embora. Não vai dar certo. Porque é duro. Entendeu? É duro. Evoluir não é um negócio simples. Por isso que é bom a longo prazo. É mais gradual. Entendeu? Hoje quem está usando remédios astrológicos, quem está orando, quem está num ritual do fogo todos os meses, essas pessoas estão mais asseguradas. Que elas estão amenizando coisas que afetam elas para elas se sustentar atrás disso, né? E aí o dia a dia delas muda um pouco, aí elas vão se adequando, ela vai enxergando coisas, porque as sensações do corpo vão mostrando que algo está acontecendo, e tudo se manifesta no corpo. Né? Assim como algo ruim vai se manifestar no corpo, um colapso, né? Vai se manifestar no corpo, na mente. Então, quando a gente vai estudar isso, ter um guru, no caso de mamá foi diferente, porque eu já estudava há um tempo, estava bem adequado, com disciplina, isso era 3 vezes por semana, 3 dias, o dia inteiro, quem que vai conseguir fazer isso? Tá? E o resto da semana, todos os dias, estava examinando para quando voltasse a ter aula com ela, eu pudesse acompanhar o que ela estava falando. Né? Quando a gente pega assim, o Mahabharata, 124 mil versos para estudar, um livro da Índia, tem centenas. Pensa bem. Ó, um livro. Já imaginou isso? Se for estudar em detalhes, isso dura anos. Vocês não imaginam isso. Um livro. Tem centenas. Isso aqui parece pouco, que aqui não encheu ainda, vai encher aí, quando arrumar ali. Parece pouco isso aqui. Mas um livro aqui, tem livro aqui que demora 10 anos para ver. E tem gente que tem 10 anos e não lê. Porque não chegou lá. 10 anos empenhado. Se for dedicado a avançar sempre, aí vai conseguir ler alguma coisa, entendeu? Você consegue defender uma tese, você consegue mostrar. Senão, você não consegue. Porque é difícil, é atíntia, é inconcebível, é algo muito além das papagaiadas que as pessoas estão falando. Que elas ficam brincando, né? Então, quando eu fui ter com ela, ela foi me ensinando aos poucos, só que teve intensidade de orações, rituais de fogo, intensidade de tempo com ela e depois a propriedade. E a outra coisa que aconteceu é que eu absorvi muito rápido. Eu, em 4 anos estudando com a mamá, 3 anos e pouco, eu tinha feito um livro védico do sânscrito. O Ganesh Upanishad eu cheguei a escrever em 4 anos. Eu cheguei a ensinar aqui sânscrito 15 anos. E não vi ninguém nem ler uma estrofe. Porque a mente satura. Essa que é a questão. Quando você vai ler em Devanagari, você tem que acompanhar aquilo e não é mais a sua língua. Você precisa tornar aquilo tão normal. Para você tornar isso normal, você tem que saturar a mente para isso. Qual é o brasileiro que quer saturar a mente? Se ele entra em tédio rápido. Entendeu como é o conhecimento? Entendeu ou não? Você tem que saturar. Eu só leio sânscrito porque eu saturei a mente para isso. A mente não acompanha. De uma letra para outra eu já vou gaguejar. Aí eu tenho 5 pontos na língua para isso. Se eu falar a palavra Ganesha, a língua tem que ir no céu da boca já. A gente fala Ganesh. Não é. Gan começa aqui. Eu não mexo lá. Gan. A gente quando fala Gan com lábio, né? Isso no sânscrito é labial. Já daria errado. Ó, detalhe de uma palavra. Ganesha. Mas no céu da boca a língua. Se eu falar Krishna, Krishna é uma palavra chamada eunuca. Não é nem vogal e nem consoante. Isso não existe em nenhum alfabeto do mundo.
Se eu falar sh, a língua está no céu da boca e o vento sai aqui do lado. Aqui. Não é Shiva, é sh. Tem sh, e sa. Krush, ani. Nós temos nan, que é dental. A língua bate aqui, né? E nós temos cerebral, e nós temos gutural, o N. Nós temos 4 N's, né, no sânscrito. Então as pessoas erram porque elas não têm essa perfeição, esse cuidado. Isso precisa de iniciação, e a mente tem que aguentar isso. É isso que aconteceu com o mamá. Eu aguentei o arroxo. Mas se eu botar isso para os outros, que nem eu fiz aqui muitos anos, ninguém aguentou. Eu ensinei o Shiva Sutras na íntegra, ninguém aprendeu, ninguém entendia. Você pega o sânscrito, começa a colocar, ninguém não passa do alfabeto, que a mente está lá, a pessoa trabalha, cuida da família, tem responsabilidades, tem preocupações, dorme mal, cansa, fica doente, se alimenta mal. Ela não consegue. Entendeu? Você consegue ter outra forma de devoção, que é como a gente coloca, como na Índia tem, só que de uma outra forma. Em São Paulo, tinha os estudos aplicados todas as semanas. Você pega um estudo de 6 meses, tem 12 módulos, não é muita coisa, cada 15 dias. De 12 módulos, não, 6 meses, é isso? Não, 12 não, 24 módulos, né? 2 por mês, né? 6 meses, 12 módulos. A pessoa vem em 8, 7, 5, não consegue. Elas têm outros compromissos, aquilo não é um compromisso. Compromisso são as outras coisas. É isso que não deixa evoluir, você não tem a resiliência. Aí quando alguém liga aqui, a pessoa fala o que para mim? Ah, eu quero estudar. Eu hoje já não acredito tanto nisso. Olha quantas pessoas tem aqui. Eu falando propriedade. Deveria estar lotado isso aqui. Ninguém entende por que isso aqui não está lotado. Na cabeça de vocês eu tenho certeza. Fala, pô, isso aqui tinha que estar lotado. Por que não vem gente aqui? Vocês não pensam isso não? Pensa? Eu pensava no começo, mas eu entendi logo por que não. Não consegue. Entendeu? Porque precisa de um tempo para... Assim, quando eu oro, eu tô dando uma parte do meu dia para o divino. Não é uma coisa normal. Pensa bem, não é normal. Você pensa no divino quando você quer um benefício. A religião ensinou isso. Ah, eu preciso de algo, eu preciso rezar para Deus, Deus tem que me dar isso, Deus vira logo teu servo. Você dá uma ordem, fala que ele vai te atender, você garante. É assim que todo mundo faz. Faz pronto, todo mundo garante. Entendeu? O hinduísmo não tem isso. O hinduísmo a gente só oferece, a gente não tem pretensão de pedir nada. A gente adquire as coisas sem pedir nada, porque Deus já é onisciente para nós. É isso que muda muito. A gente não pede absolutamente nada. Se eu tiver um dia difícil... Então, a gente está falando de um ser inconcebível, ele tem que saber. Se ele não souber, a gente está lascado. Aí a gente se lasca mesmo, aí a gente está lascado mesmo. Entendeu? Então a gente não pede. As orações não têm conotações de pedir nada para Deus. As orações só falam da exuberância de Deus, como eu citei agora uma estrofe. Deus é o inconcebível, é aquele que, né? Cada estrofe dessa tem uma beleza que a gente faz. São elucidações das qualidades de um Deus. Do divino. E vem das escrituras. Todos os assuntos das orações vêm das escrituras. Então, elas são cantadas, né? Então, cara, para aguentar isso com propriedade, porque todo mundo acha bonito. Aí tem gente que escreve lá no Instagram e fala assim, ah, mas eu tenho uma boa intenção. Cara, a sua intenção, você vai à merda, cara. Eu falo de novo essa merda. Você vai à merda com isso. A sua intenção não te leva a lugar nenhum, que você vai errar tudo. Você erra sânscrito, você erra porque você não é devoto desse Deus, porque você não tem iniciação, porque você não entende nada, e você tem uma vida de merda. Qual que é a vida de merda? Você come carne, você bebe álcool, às vezes você dá na rua, entendeu? Você não ama ninguém, muitas vezes, e tá fazendo mantrinha em casa achando que vai ajudar. Vai a merda. Tá entendendo? Na devoção você vai a merda. Devoção, bicho, é um critério refinado. Tem muito refinamento. Aqui não vai ter bebida, não vai ter carne, não vai ter palavrão, não vai ter ódio. Não vai ter. Tô falando não vai ter? Não vai ter. Tô dizendo que não vai ter porque não vai ter. Entendeu? Você tem uma outra forma de atuar nisso. Por isso que a gente brinca com essa ironia. Ah, vai a merda. Porque vai a merda. Você tá na merda. Entendeu? Você só tem que enxergar que está. Ou pelo menos sentir o cheirinho. Entendeu? Sentir o cheiro, exato. Porque, gente, quando a gente fala no divino, não é mais humano. É um negócio que precisa refinar, precisa adequar melhor, precisa melhorar tudo. Tá? No hinduísmo, nos tantras,
Quando eu penso na história de Caxemira, eu penso numa história de felicidade. Não é que eu penso, tudo que nós lemos, tudo que eu leio e acesso, tem a ver com transcendência e felicidade. Não é guerra, não é picuinha, não é catequizar alguém e forçar a goela abaixo que alguém tem que acreditar em Shiva. Não é nada disso. Não é pregar. Que tem linhas que vieram para o Brasil que pregam. Você vai lá e ela diz, não, a gente tem que pregar. Virou cristianismo. Quando eu precisar convencer vocês, se eu convencer vocês é porque é uma preguiça muito grande. Entendeu? Deus está lá. Quem quiser acreditar, quem quiser seguir, vai seguir. Entendeu? É assim que funciona. Vai depender do quê? Estímulo. Qual que é o estímulo que vocês vão ter para vocês estarem aqui, orar em casa. É o estímulo que faz isso. Não é convencer. Porque até entender tudo isso demora. Demora muito, entendeu? Vocês vão entendendo, vai cada vez uma dose. Cada dia que está aqui tem uma experiência de absorver algo novo. E absorver algo novo já melhora as moléculas. É isso que faz uma pessoa sair de um vício. O Mário veio aqui uma única vez. Já mudou a rotina dele, já. Por quê? Tem um efeito espiritual nisso. Isso não precisou convencer. Ele nem sabe o que está acontecendo. Ele não sabe. Enquanto ele decidir estar por aí, vai melhorando. Se ele decidir mudar, descamba de novo. Talvez descambe pior. Por quê? Porque tem uma a gente fala, uma impregnação. Entende? Essa é a diferença. Felipe, quando veio aqui, estava com depressão, suicídio, né? Teve uma impregnação. Né? Então foi mudando, foi absorvendo as coisas. Hoje ele usa remédios astrológicos que ajuda, senão não consegue. Como que você vai mudar uma depressão? Como você vai mudar um suicídio? Você não muda isso com remédio, porque é astrológico. Você não vai fumar maconha, usar daime, beber álcool, lidar com entidades e intoxicar o corpo tanto, impregnado de intoxicação e achar que você vai ser feliz, cara. Senão você vai mudar as leis do universo inteiro, entendeu? As leis do inferno, você muda tudo. Como não muda, é melhor entender, e rápido, antes que a vida passe. Entendeu? É isso que muita gente não capta. Aí tem gente que fala assim pra mim, não, mas eu tomo tal coisa e tenho amor. Você não tem como ter. Você tá intoxicado. Entendeu? Quando você está intoxicado, você não consegue gostar nem do seu cachorro, nem da sua mãe. Você manda sua mãe a merda, ela está lá sofrendo. Você manda seu pai a merda, está sofrendo. Seus irmãos a merda, está sofrendo. Não é assim? É inconsciente isso. Mas isso acontece. Entendeu? Sua mãe sofre, você não vê. Sua irmã sofre, você não vê. Seu amigo sofre, você não vê. Isso é da vida, pô. Entendeu? Então o divino, ele é para refinar, te colocar dentro de um contexto, e não é de dogma, é uma questão de consciência. Eu tenho que me conscientizar do que é saudável para mim. Qual comida que eu vou escolher comer. Isso é hindu, isso aí é da Índia. A Índia não fica tentando achar um Deus para perdoar ela das merdas que elas fazem. Não, a gente tenta se aperfeiçoar, melhorar a vida. Isso não quer dizer que a vida não dê errado. E quando eu oro, eu estou me preparando para o pior. Quando acontecer algo, eu estou forte. Entendeu? Eu estou mais forte. Né, lidando com picuinha e querendo que alguém resolva para mim. Aí eu vou atrás de qualquer coisa para resolver. Quando a gente vai olhar a mão de uma pessoa, vai fazer um exame espiritual, né, que é da astrologia, tá lá só a influência maléfica. O Deus que deveria influenciar na espiritualidade, ele emana só o inferno. Ele deixa de dar benevolência, ele se retira, a expectação dele é toda maléfica. A pessoa está fadada ao quê? Ter câncer, depressão, não prosperar. Hoje o mundo está cheio de gente que não prospera. Não é porque ela não pode prosperar, é porque tem uma influência que impede isso. E prosperar, que eu falo, não é dinheiro só. É boa saúde. Felicidade é uma prosperidade. Você está feliz, é uma prosperidade. Eu estou falando de algo bem que deveria ser normal. Você deveria levantar disposto. Ter uma noite de sono normal. Comer uma comida saudável, bonita na mesa. Ninguém arruma nem a mesa. Não sabe nem fazer comida para você. E quer se espiritualizar. Não cuida nem do corpo que é físico. Vai cuidar do espiritual aonde? Que nem vê. Vai chegar em Deus aonde? Que nem vê. Você não chega. Você tem que cuidar daqui. Entendeu? E aí aqui tá tudo zoado. Vai para onde? Para a espiritualidade achando que vai arrumar. Não vai. Você vai para um fundunço. É lá que você vai. Você vai parar num fundunço.
A cara do Márcio. Já foi. Entendeu? Não, estou falando assim porque é assim, é as características que te levam. Felipe, quando chegou aqui, eu vou falar do Felipe. Ele é meu amigo, botar ele na cruz, vou crucificar ele. Cara, ele me mostrou umas músicas que ele ouvia que eu falei, não é possível, não dá para aguentar isso não, cara. Não dá. Mas você vê, é o estado da pessoa. O estado. Umas músicas lá, eu falei, não, cara, não dá não. Aí não precisa, aí já vou pedir uma camisa de força e uma clínica para vir me buscar ouvindo isso aí. Entendeu? Já dá para ir para uma clínica direto, isso aí é o caminho do inferno. Entende? O estado mental nos leva a isso. Você acha que uma pessoa feliz está dentro do fundo uns? A pessoa feliz está fazendo coisas diferentes. Está tendo projeções da vida, está pensando numa idealização mais bonita. O meu ritual do fogo me protegendo, tá vendo? Proteger. Então. Entendeu? Então, assim, o que eu estou falando, gente, hoje, quando eu falo essa história toda e vejo um quadro assim, as pessoas estão muito, assim, obscuras. Elas são livres, elas fazem o que quiser, mas tá, o obscurecimento, ele está tomando conta do mundo. E você não vê felicidade no mundo. O mundo deveria estar feliz, sabe por quê? Porque tem tecnologia, tem mais comida que qualquer época do mundo, comida infinita, até quem não trabalha come. Hoje em dia, a riqueza no mundo é tremenda, mesmo para a pessoa pobre. Ela tem comida mais do que... Não tem mais comida que na infância hoje? Tem mais. Mais opção. Você tem mais higiene. Você tem uma casa melhor. Você não vive mais como antigamente. No sul da Bahia, onde ela mora, tinha muito palafita, né? Aquelas casas de madeira. Hoje já não é mais. Hoje já mudou. Porque teve muita ajuda. Eu lembro. Lá em Canaveira tinha muita gente morava dentro d'água. Umas casas suspensas, assim. Eu vi muito isso. Salvador. Gente, vocês não imaginam. Então o mundo mudou bastante. Mas não aumentou a consciência do ser humano. Você vê que interessante? Nós vivemos um mundo com tecnologia, com limpeza, com higiene, com muitos desenvolvimentos, muito conforto. Qualquer pessoa devendo compra um carro, ela já tem conforto. Ela pode financiar uma casa. Se tiver no estado de São Paulo, então, financia uma casa fácil. Aí você vai para a Índia, ninguém olha e fala assim, nossa, lá tem muita fome, sujeira. Mas ele está feliz, aquele cara lá. Ele ora desde pequeno. Ele tem as deficiências dele, alguns têm. E você tem uma parte da população que é tremendamente desenvolvida e rica. Como é que você vê um islâmico enricando? Você não vê islâmico pobre pedindo nada na rua. Todo mundo fala do judeu, mas o islâmico, o judeu, são povos que vêm orando, têm uma conduta, vivem em grupos, tá? E um ajuda o outro. Porque tem o quê? Afeto. A religião tem muito afeto. Você vai numa mesquita, é um exemplo de beleza. Você se inspira em orar. Isso é interessante. Ninguém olha assim. Porque o pessoal já tem a cabeça feia, obscura. Entende? Você vai falar com um irmão islâmico, eles são amáveis, eles são pessoas queridas. Certo? São muito amáveis. Por quê? Porque tem uma impregnação das orações. O hindu também tem essa amabilidade, é da Ásia isso. Você pega o chinês, pega o árabe, pega a pessoa do Uzbequistão, Tadiquistão, Paquistão, eles são amáveis. Na maioria das vezes, né? Por quê? Porque tem uma condição, uma propensão diferente. Tá? Tem países da Ásia que não ouve nem músicas fora do espiritual. Tem lugares que foi criado estúdios belíssimos só para cantar para o divino, só para elevar a consciência ao divino. Então, é um país que se beneficia. Então, aquelas pessoas têm uma riqueza ali. Elas adquirem menos doenças, entendeu? Você vai em lugares que você não vê nenhuma evolução, uma mulher com 60 anos está tendo filho, está namorando. Entendeu? A vida não acabou para ela. Aqui acaba aos 40, entendeu? Aqui aos 40 já era. Entendeu? É um processo muito pesado. Tá? Você acumula muito desastre, muita decepção, muita impotência. Às vezes as pessoas são muito convencidas, muito arrogantes. Isso não leva a nada. E as pessoas, quando a gente pensa em alguém crescendo, tem que pensar em alguém colaborando com o mundo. Não é sendo arrogante. Aqui, se uma pessoa melhorar, ela quer ser arrogante. Você não entendeu. Você não entendeu. Lá tem muita felicidade porque as pessoas se respeitam mais. Não que aqui não tenha respeito, tá? Mas aqui é regido por leis o respeito. É imposta leis, são criadas leis para se ter isso. Lá não precisou. Lá não precisou.
Então, você vê um povo... Quando você vai estudar felicidade, você tem que olhar para a Ásia. Não vai ser o Ocidente que vai ter isso. O Ocidente não tem. Tem bem pouco. Certo? Por isso que o número de doenças aumenta. O que é o número de doenças aumentando? Infelicidade. Insatisfação. Ninguém associa isso. Mas as doenças só aumentam quando o corpo decai. O corpo decai com doenças. Com tristeza, com insatisfação, com decepção, com impotência. Você fica doente. Lá você tem menos doenças que aqui. E locais onde não tem recursos, as pessoas vivem muito. Porque elas passam parte da vida orando, além de fazer as coisas delas. Elas criam a família delas, elas trabalham. Muitas ficam milionárias e ricas. E você vê um árabe ficar rico, um indiano ficar rico, é feliz. Não é assim, de um jeito produzindo tensão e tremendo a pálpebra e se tornando uma pessoa insuportável. É com felicidade que ele faz isso. E a felicidade tem a ver com o divino. A emanação da substância, para a física, eles falam assim, ó, tem um padrão. Se mudar a substância do corpo, vai mudar o seu humor. Legal, até aí tá dentro. É física isso, né? Quando a gente olha na visão hindu, olha o espiritual e os efeitos dos planetas sobre o corpo, sobre os atributos, afeto, libido, se você é calmo, se você é estável mentalmente. Quem que influencia nisso? Isso vai se manifestar no corpo, está um pouquinho além da bioquímica. Então lá tem essas medições e as pessoas absorvem pelo espiritual, tem um efeito bioquímico. E elas têm menos recursos que aqui. De médico, de medicina avançada, não sei nas capitais, né? Mas quando você vê um cara morar no meio de uma montanha lá, ele não tem recurso. Ele está comendo até carne, mas ele não tem o ódio, ele já não tem muito estresse, como é produzido aqui. Não tem essas expectações infinitas de ficar rico e tal, que a pessoa coloca, anulando tudo à sua volta. Você tem que andar sozinho, que não sei o quê. E nos locais felizes, o que as pessoas estão fazendo? Vivendo em grupos. Você não vai ser feliz sozinho. Se você estiver mal, é com os outros. Se você ficar bem, é com os outros. Não quer dizer que você dependa dos outros, mas a interação, ela vai ajudar. As referências que você vai absorver, aprender, elas vão ajudar. É assim que funciona. Quando você está sozinho, a vida é mais dura, mais sacrificada, mais tensa, mais triste. Quando você compartilha, tem mais alegria, tem mais leveza. E alguém, às vezes, te dá uma luz que você não receberia nem pagando. Entendeu? Então, esse processo de ajudar, a Índia sempre teve, a Ásia sempre teve. Então, quando eu fui ter com mamá, não foi para ter algo específico. Foi só para aprender uma experiência. E a ideia do espiritual é uma experiência para a vida humana. Porque ela vai me trazer felicidade. Vai me trazer uma adequação humana muito interessante. Entende? O resumo de todas as escrituras. O que ela vai ter a mais? Eu vou orar e vou desenvolver a mente, apaziguar a mente para desenvolver os planetas, as casas que podem me atrapalhar, porque se eu tiver um cortisona, um bruxismo, eu já não vou conseguir estudar. Bruxismo é um sintoma de entidades. E quando você tiver bruxismo, você não estuda mais, não lê mais. E agora? Vai evoluir ou não? Não vai mais. Ah, eu vou amar alguém. Não vai. Não vai. A diferença é se você quer enxergar ou não. Não vai. Na prática. Entendeu? E sanar isso também demora. Tem isso também. Até você se sentir assim que está pleno, demora. Tem que orar muito, tem que insistir muito. Entendeu? Porque fica a impregnação no corpo. Até a neurofisiologia mede isso. Quando você tem um padrão nervoso, ele tem um acoplamento com uma sensação. Essa sensação não sai do dia para a noite. Ela demora. Entendeu? O hinduísmo tem isso, falando de 4 anos. Você tem que ir 3, 4 anos orando para sair as influências que você tem.